e eu fico emocionado. Eu amo ver crianças louvando a Deus, né? E eu fico emocionado. Estava lembrando ali que eu era um dos jovens, fui criado na igreja, né, na minha infância, e na minha adolescência eu era um dos jovens mais tímidos. Eu acho que eu era o mais tímido, pastor. Eu era o mais tímido. E esse ambiente aqui, ele é um ambiente extraordinário. Ele é um ambiente onde acontecem milagres. Ele é um ambiente onde Deus se revela. Ele é um ambiente onde Deus faz com que nós venhamos começar a nos conhecer mais um pouco, porque nem nós conhecemos a nós mesmos. E é aqui que nós descobrimos a vontade de Deus, o querer de Deus, os planos de Deus, os projetos de Deus. Moisés, ele não sabia o potencial que ele tinha. E, de repente, Deus vai desvendando para ele e mostrando para ele e revelando para ele quem de fato ele era. E aí Deus vai moldando, modificando até cumprir o querer e a vontade de Deus sobre a sua vida. Existe um filósofo que diz assim: conhece-te a ti mesmo. Sabe qual é um dos grandes problemas nossos? É porque nós não nos conhecemos. E é necessário nós conhecermos um pouquinho. Só que dentro de um plano de Deus, nós vamos nos descobrindo. Deus vai revelando o seu plano e Ele vai moldando o nosso caráter e nos preparando para grandes coisas que Ele tem na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu João. Eu gosto muito desse evangelho. Eu gosto muito da revelação de Deus, do verbo de Deus. E no capítulo de número 1, o texto diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Queridos, esse texto é um texto que eu tenho um carinho particular, dentre outros tantos textos da Bíblia Sagrada, porque o Evangelho de João, ele vai mostrar o propósito estabelecido por Deus, e ele vai trazer a revelação do Cristo, aquele que era o enviado de Deus, aquele que era o prometido, aquele ao qual os judeus eles esperavam, aguardavam. Porém, a Bíblia diz que eles acabaram não reconhecendo
o Messias vindouro. Mas João, ele escreve esse evangelho e ele vai falar sobre essa revelação do Verbo de Deus, do Jesus divino. E naquele contexto, os cristãos, eles passaram por algumas perturbações devido a algumas seitas terem tentado influenciar o pensamento dos cristãos daquela época para que eles não entendessem o propósito de Deus e não compreendessem quem era o Cristo. Algumas seitas, por exemplo, como o gnosticismo, algumas teorias que distorciam a mensagem e o entendimento acerca desse Jesus, tentando negar a sua humanidade, que de fato Jesus ele habitou num corpo humano. E a Bíblia vai fazer essa afirmativa, que Jesus ele se revela para nós, que ele era divino, que ele era Deus, e que ele estava nessa carne, habitou nesse corpo. E a Bíblia diz assim: no princípio era o verbo. Repita comigo: o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. No princípio, a palavra princípio no hebraico ela chama-se bereshit. Aqui no grego é arquê. Arquê é o princípio em que nada existia. Aqui é um princípio em que ele está dentro do plano da criação de todas as coisas. Porque o texto vai dizer que todas as coisas foram feitas por ele. E se nós observarmos essa participação do Verbo, essa participação de Jesus na criação, Colossenses ele vai afirmar que Jesus estava presente desde o começo, desde o princípio. Porque Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele vai dizer que todas as coisas que foram feitas no plano espiritual e no plano material, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, ele criou a criação espiritual e a criação material. Isso significa que Jesus ele estava no princípio de todas as coisas, que ele é coeterno com Deus. E se ele é coeterno com Deus, o texto está dizendo, o verbo estava com Deus e o verbo era o quê? Deus. Ele está fazendo uma afirmativa. O verbo era Deus. O verbo é Deus. Ele estava participando do momento da criação. E Gênesis, no capítulo de número 1, o texto diz assim: no princípio criou Deus. No princípio criou é bara, ou bará, que quer dizer trazer à existência as coisas não existentes. E Jesus estava nesse princípio com Deus, atuando coeterno com Deus, no princípio de todas as coisas. Então, Ele é Deus. E sendo Deus, Ele está aqui conosco. E sendo Deus, Ele tem poder sobre todas as coisas. E sendo Deus, Ele governa os céus e terra. E sendo Deus, Ele criou os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins. Ele criou todas as coisas. Isaías, no capítulo 43, versículo 13, diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Ele estava no princípio com Deus. Isso significa que ele é coeterno com Deus. Existem algumas seitas que dizem que Jesus ele foi gerado por Deus.
E na verdade o texto diz que ele estava com Deus. Repita comigo, com Deus. Ele estava com Deus. E Colossenses vai dizer que ele cria as coisas espirituais e cria as coisas materiais. Como eu falei para vocês, os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins. Mas uma das coisas que eu acho interessante é uma afirmativa de Isaías, 700 anos antes de Cristo, quando ele está falando sobre Jesus. Ele diz assim: um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros. Este é o maravilhoso, é o conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade e é o príncipe da paz. Olha que coisa interessante, pastor Arnaldo, pastor Luiz Carlos. Isaías, 700 anos antes de Cristo, vai dizer assim, que ele não é primo da eternidade, ele não é irmão da eternidade, ele não é parente da eternidade, ele não é sobrinho nem filho da eternidade. O texto está dizendo claramente, taxativamente, que ele é Pai da eternidade. Encerrou o assunto. Se alguém tinha alguma dúvida que Jesus foi gerado por Deus, ele foi gerado em algum momento, o texto está dizendo que ele estava com Deus. O texto está dizendo também no capítulo 1 de Colossenses que ele é responsável pela criação material e ele é responsável pela criação espiritual, ou seja, a criação, os céus, a terra, o mar, a lua, o sol, as estrelas, as galáxias, o universo, aleluia, os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, toda a criação foi criada por Deus e Jesus estava com Deus e Jesus é coeterno com Deus. E o texto diz, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aleluia. Aleluia. No princípio era o verbo, e o verbo é aquilo que dá movimento. O verbo não é algo estático. O verbo, ele traz a criação, ele traz a modificação. E onde o verbo chega a uma movimentação e a mudanças. E a Bíblia diz que no princípio criou Deus. E criar, a palavra criar, que é bara, é uma palavra que é exclusiva para... Ou seja, uma palavra que se refere aos atos exclusivos de Deus. Por quê? Porque criar no nosso âmbito terreno, nós criamos a partir de algo que já é existente. Né? Cria-se, por exemplo, esse púlpito, a construção desse templo, as cadeiras, os instrumentos... Tudo foi criado, mas a partir de um material que já existia. Só que, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, sendo Deus, ele tem a capacidade de trazer à existência as coisas não existentes. O texto diz assim, ele estava no princípio com Deus. Repita comigo de novo, com Deus. Ele estava com Deus. E o verbo era Deus. O verbo era Deus. 1 João, no capítulo 5, primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo 7, diz que 3 dão testemunho no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são? Teve uma
Uma seita que tirou esse texto da Bíblia deles. Só que eles esqueceram que na continuação do texto, lá no versículo 20, vai dizer assim, olha, nós estamos testificando daquilo que é verdadeiro. Aí depois vai dizer assim, este, se referindo a Jesus Cristo, se referindo ao verbo, se referindo à palavra, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aí João vai continuar e vai dizer assim, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, porque Jesus não é um deusinho com D minúsculo, Jesus, ele é Deus com D maiúsculo. E ele tem poder para mudar todas as coisas. E ele tem poder para trazer aquilo que não existia. Imagina só, se ele teve poder para trazer à existência aquilo que não existia, imagine aquilo que você precisa e necessita. Se ele teve poder para trazer à existência uma coisa que não existia, somente ele pode fazer isso. Então somente ele, somente Deus, somente Jesus, ele vai fazer, porque ele pode fazer, porque ele é Deus e ele tem todo o poder nos céus e na terra. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Repita comigo, feitas por Ele. Feitas por Ele. Foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Olha aí, olha o que o texto está dizendo. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Só Deus para poder realizar algo nesse sentido. E observando esse texto, né? Falando da criação, falando do poder desse Jesus Cristo, desse verbo de Deus, que não ficou somente lá em cima, mas ele veio até nós. O texto diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Tão maravilhado com esse Jesus, com esse Cristo, Paulo escreve no capítulo de número 11 aos Romanos, no versículo de número 33, ele diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Aí o texto vai dizer no versículo 36, porque dele, repita comigo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então por que você está aí se contendo? Porque tudo é dele, tudo pertence a ele, a glória é dele, o poder é dele, o domínio é dele, a majestade é dele, aleluia. Aquilo que está dentro do teu coração é dele também, você pertence a ele. Essa glória que está nos teus lábios, essa palavra de gratidão, essa palavra de adoração pertence a ele. É por isso que lá em cima os anjos cantam e não cessam de cantar e dizer assim: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Se lá em cima tem glória, aqui embaixo também deve ter glória. Onde estão aqueles adoradores
milagres do Senhor aqui nessa noite. Manda a glória para cima e sinta a glória de Deus no teu coração. Sinta a glória de Deus sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E se Ele fez, Ele continua fazendo aqui, viu? A palavra está no gerúndio, tá? Ele continua fazendo. Isso significa que Ele continua agindo. Isso significa que Ele continua atuando. Isso significa que Ele continua se movendo. Isso significa que Ele continua realizando milagres. Que Ele continua curando. Que Ele continua realizando milagres e maravilhas. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Isaías no capítulo de número 40, ele começa a enaltecer o texto falando sobre o livramento prometido ao povo de Israel. Ele começa a falar: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada. Aí ele começa a falar desse Deus maravilhoso, desse Verbo de Deus. Aí ele diz assim: e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que isto disse. E ele começa a falar da grandeza desse Deus. E ele diz assim: eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará. E eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Se você é um servo de Deus, se você é uma serva de Deus, se você é um adorador, se você é uma adoradora, se você trabalha para Deus, Ele já está vindo com o seu salário, Ele já está vindo com a sua provisão, Ele já está vindo com a sua providência, e Ele é aquele que não falha. Como pastor apacentará o seu rebanho, e entre os seus braços recolherá os cordeirinhos. Aí o texto diz assim: quem mediu com o seu punho as águas, e tomou a medida dos céus a palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças. Imagina só a grandeza desse Deus. Quem mediu os céus a palmos? Olha para o céu e tenta enxergar a grandeza. O texto diz: quem mediu a palmos, e quem pesou os montes e os outeiros em balanças. Quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Veja bem, existem pessoas poderosas, existem nações muito fortes no mundo. A gente vive num ambiente de conflitos, de guerras. A Rússia, a Ucrânia padecendo, a China. Aí você tem os Estados Unidos, grandes potências mundiais. E o homem, com a sua capacidade, ele conseguiu, depois da Segunda Guerra Mundial, construir inúmeras ogivas nucleares que é praticamente capaz de destruir isso aqui. Só que existe uma coisa: tudo está no comando e no controle de Deus. Aí olha o que o texto vai dizer sobre essas nações potentes, porque naquela época já existiam nações poderosas: o Egito, a Babilônia,
e tantas outras nações. Ainda na Idade Antiga, né, o Império Grego, o Império Romano, né? Aí o texto diz aqui: eis que as nações, o texto é atualizado. Eis que as nações são consideradas por ele como uma gota de um balde e como pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Versículo 17: todas as nações são como nada perante ele. E ele considera-as menos do que nada, como uma coisa vã. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? Isaías, 700 anos antes de Cristo, vai dizer assim, versículo 22. Ele está assentado sobre o globo da terra. Antes de Galileu, ele está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e toma coisa vã os juízes da terra. Olha só, como esse Deus é grande, como esse verbo de Deus é grande. Às vezes a gente fica tão preocupado com as coisas da vida, com situações que vêm sobre a nossa vida, com problemas que surgem, e nós não percebemos a dimensão da grandeza do Deus ao qual nós servimos. Parece que nós somos iguais os discípulos, né? Lembra que Jesus falou para Pedro, né? Vem aqui, vem ao meu encontro. Para ele vir andando sobre as águas, e ele vai. Pedro sanguíneo. Daqui a pouco o coração, né, bate a dúvida, bate o medo, bate o desespero, e aí ele começa a afundar. Mas Jesus está, aleluia, indo ao nosso encontro, ainda que pareça que nós iremos naufragar, afundar. Jesus, o verbo de Deus, está no controle de todas as coisas. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Aí olha o que o texto diz aqui, ó. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens correrão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor. Nessa noite aqui, quantos esperam no Senhor aqui? Quantos esperam no Senhor aqui? Quantos esperam no Senhor? Ele falou sobre guerras, ele falou sobre rumores de guerra, ele falou sobre muitas coisas, e muitas coisas estão acontecendo, mas os que esperam no Senhor estão aqui nessa noite. E o texto diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Porque o verbo de Deus está aqui. O verbo que criou o sol e a lua. O verbo que criou as estrelas. O verbo que criou os planetas, as galáxias. Que criou os animais. Que criou você, que é obra-prima de Deus. O verbo de Deus
continua criando, continua realizando, continua fazendo, continua realizando coisas grandes. No Novo Testamento, o Verbo de Deus, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. A mulher que já tinha perdido seu marido e agora perdeu seu filho. E uma multidão vinha chorando, pranteando, desesperada. Mas do outro lado vinha um grupo, uma multidão, seguindo o Verbo de Deus. E o Verbo de Deus estava indo ao encontro daquela multidão que estava desconsolada, porque aquela mulher havia perdido o filho e estava desconsolada, desesperada. Mas nessa noite o Verbo, ele está indo ao encontro. E aonde a morte, ele está trazendo vida. Aleluia! O cego de Jericó se encontrou com o Verbo de Deus. E ele clamou desesperadamente: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E tentaram calar aquele homem, porque ele gritava desesperado. Mas quanto mais tentavam interromper o clamor daquele homem, ele gritava mais alto e dizia: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus para restaurar a vida daquele homem. O Verbo de Deus está aqui. Ele criou os céus e terra, Ele criou o mar, Ele criou o sol, Ele criou as estrelas, Ele criou todas as coisas. Ele estava com Deus, mas Ele está aqui também, porque Ele está acima de todas as coisas. Ele está acima dos anjos, acima dos arcanjos, acima dos querubins, acima dos serafins, mas Ele também está aqui conosco. Ele está aqui pertinho de nós, porque a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quantos acreditam que o Verbo de Deus está aqui? A unção de Deus está aqui. A unção do Verbo de Deus está aqui. A unção dele continua aqui. Ele é a raiz de Davi. Coloque a mão no seu coração e feche os seus olhos. Ele é a raiz de Davi. Ele é a rosa de Saron. Ele é o lírio da paz. Ele é o sol da justiça. Ele é o Deus forte. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Ele é o maravilhoso. Ele é o conselheiro. Ele é o justo juiz. Ele é onipotente. Ele é onipresente. Ele é onisciente. Ele é o imutável. Ele é o infalível. Ele não falha, Ele não falha, Ele não falha. Escute isso aqui, querido. Ele não falha. Você pode adorar a Ele por isso nessa noite. Você pode glorificar a Ele por isso nessa noite. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É por isso que Paulo falou: porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então adore a Ele, então glorifique a Ele, então exalte a Ele, porque a Ele a glória, a Ele o poder, a Ele o domínio, a Ele a majestade, a Ele a adoração. Enquanto você adora, Ele quebra as correntes. Enquanto você adora, Ele quebra os grilhões. Enquanto você adora, Ele te cura. Enquanto você adora, Ele te sara. Enquanto você adora, Ele te fortalece. Enquanto você adora, Ele te conforta. Enquanto você adora, Ele nos enche da sua glória, 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 da sua glória. Amioshai miodara mahando nevia candolai.
É Ele quem batiza com o Espírito Santo. É Ele quem cura. É Ele quem sara. Aleluia. É Ele quem conforta. É Ele quem consola. O verbo de Deus está aqui. Está visitando você. Está visitando os teus familiares. Está cuidando do teu coração. Está nos restaurando. Está nos renovando nessa noite. Você pode adorar ao Senhor aí. Você pode adorar ao Senhor aí nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Coloque a mão no seu coração aí, eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração, sim. Aleluia, 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 aleluia. Pai, eu quero apresentar a vida dos teus servos aqui nessa noite, dos teus filhos, das tuas filhas. Visita, Senhor, o coração dos teus filhos, das tuas filhas. Venha restaurar nessa noite vidas. Venha curar vidas aqui. Venha trazer conforto a pessoas que perderam os seus entes queridos. Venha trazer força, vigor, consolo. Em o nome de Jesus Cristo, seja fortalecido, servo e serva de Deus. Seja fortalecido, homem e mulher de Deus. Seja renovado, homem e mulher de Deus, porque o verbo de Deus está aqui com cada um de nós. Aleluia. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.